No Evangelho de Lucas, o capítulo 10 registra um dos diálogos mais marcantes do ministério de Jesus Cristo. Um doutor da lei se aproxima de Jesus Cristo para testar ele e faz uma pergunta sobre a vida eterna. A partir dessa conversa, o Salvador ensina a parábola do bom samaritano, revelando o verdadeiro significado do amor e do serviço ao próximo. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo, ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Para que se possa compreender a profundidade desse ensinamento de Jesus Cristo, é preciso primeiro examinar o contexto histórico e cultural da época. O doutor da lei conhecia muito bem as Escrituras. Ele sabia de cor as palavras do mandamento. Mas, no entanto, a intenção dele ao perguntar quem é meu próximo era impor limites ao dever de amar. Na sociedade judaica daquele tempo, existia uma forte separação entre rejeição em relação aos outros povos, especialmente os samaritanos. A resposta de Jesus não veio em forma de uma teoria, veio através de uma história profunda. Ele contou que um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, que o espancaram e deixaram ele quase morto. Neste intervalo, um sacerdote e um levita passaram pelo mesmo caminho. Viram o homem sofrendo, mas passaram longe, ignorando a dor da vítima. E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando-se ao lugar e vendo-o, passou de largo. Diante deste acontecimento, é importante saber que tanto o sacerdote quanto o levita ocupavam posições de destaque dentro da religião. Eles conheciam os rituais e a lei, mas faltava a eles a verdadeira compaixão. No grego do Novo Testamento, a atitude do samaritano que veio logo a seguir é descrita pelo verbo esplanquineste, que significa sentir uma compaixão profunda que move as entranhas e gera uma ação imediata de socorro. O samaritano não sentiu somente pena do pobre homem. Ele se aproximou, atou as feridas, derramou azeite e vinho, colocou o homem sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria. Além de cuidar dele, pagou todas as despesas necessárias para a sua recuperação. Porém, um certo samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão.
e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Em nossa perspectiva santa dos últimos dias, a parábola do bom samaritano traz ensinamentos profundos. O próprio Jesus Cristo é o grande bom samaritano. Na nossa condição caída e ferida pelo pecado, não tínhamos como nos salvar sozinhos. O Salvador veio ao nosso encontro, curou nossas feridas com o azeite do Espírito e o vinho de sua expiação e nos recolheu na segurança do seu rebanho e dos seus convênios. Além disso, a parábola ensina que o nosso amor ao próximo não deve ter barreiras de preconceito, de nacionalidade ou posição social. A caridade, que é o puro amor de Cristo, exige de nós atitudes concretas de serviço e socorro aos que sofrem ao nosso redor. De modo que, meus amados irmãos, se não tendes caridades, nada sois, porque a caridade nunca falha. Portanto, apegai-vos à caridade, que é de todas a maior, porque todas as coisas hão de falhar. Mas a caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre. E para todos os que a possuírem, no último dia, tudo estará bem. Ao contar esta parábola, Jesus Cristo perguntou ao doutor da lei qual daqueles 3 homens tinha sido o próximo do homem ferido. O doutor da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Jesus então concluiu com uma ordem direta para todos nós: vai e faze da mesma maneira. E como podemos aplicar esses princípios em nossas vidas? Você já pensou sobre isso? Eu destaco 3 maneiras, tá? A primeira é praticar a compaixão ativa no dia a dia. Nós não podemos fechar os olhos diante das necessidades espirituais e temporais do nosso próximo, buscando ajudar de maneira prática e sincera a quem precisa. A segunda é superar preconceitos e divisões. Nós devemos estender a mão e o amor de Cristo a todas as pessoas, sem distinção, reconhecendo que todos são filhos amados do Pai Celestial. E a terceira é servir como instrumentos nas mãos do Salvador. Precisamos ser o canal pelo qual o Senhor pode curar, consolar e abençoar a vida de seus filhos que estão feridos ao longo do caminho. E em todas as coisas lembrai-vos dos pobres e necessitados, dos doentes e dos aflitos, porque aquele que não faz estas coisas não é meu discípulo. Meu querido irmão, é minha esperança e oração que nós possamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, desenvolvendo em nossos corações o puro amor de Cristo e vivendo prontos para socorrer e edificar o nosso próximo em todas as ocasiões. Em nome de Jesus Cristo. Amém.